Olá pessoal da comunidade Orkut Espiritismo Estudo e Dúvida. Hoje eu resolvi fazer uma gravação em áudio ao invés de escrever um texto sobre a minha análise do livro Medicina da Alma, pelo espírito Joseph Gleber, psicografia do Robson Pinheiro. Antes de tudo, porém, eu quero dizer que essa será uma análise parcial da obra, porque eu não li o livro por completo. Eu li 8 capítulos do livro, eu li mais da metade, mas não consegui ir muito adiante. A leitura se tornou para mim um pouco cansativa, e como ele começa a abordar temas com os quais eu não concordo, então simplesmente resolvi parar a leitura. No entanto, eu resolvi fazer algumas considerações a respeito de alguns assuntos tratados no livro. A primeira coisa interessante que eu sempre tinha dúvida é se esse nome, Joseph Gleber, é um nome real de uma pessoa que viveu ou é um pseudônimo. Eu não tenho até agora essa certeza, estou nessa dúvida. Fazendo uma pesquisa sobre o nome Joseph Gleber, eu encontrei uma referência no livro Tempo e Amor, de Chico Xavier, que foi editado, se não me engano, em 1984. Nesse livro, no capítulo 3, há uma mensagem em que há uma pequena menção a Joseph Gleber. Na nota, diz que o Joseph Gleber seria uma entidade espiritual participante de serviços espirituais em Caratinga, uma cidade de Minas Gerais. Então, isso me levou ao conhecimento, não sabia disso, que pelo menos esse nome, Joseph Gleber, ele aparece antes dessa obra, né? Ele é bastante presente na literatura do Robson Pinheiro, e para mim eu tinha a impressão de que ele aparecia nessas obras tão somente. E aqui se percebe que pelo menos há uma referência de que ainda na década de 80, mesmo sendo uma citação simples, aparece a referência a esse espírito. Bom, muitas das pessoas com quem eu normalmente converso demonstram pouco interesse na introdução do livro ou na biografia do seu autor. Eu, porém, penso o contrário. Eu fico muito interessado nessas biografias e nessas introduções. Especialmente quando, ao contrário do que normalmente ocorre, há um detalhamento muito claro da biografia dessa pessoa, que não é muito comum nas obras espíritas. Geralmente, o espírito ele vai falar sobre a sua vida, é uma coisa muito vaga, muito imprecisa. Né? E me surpreendeu, eu fiquei bastante surpreso de ver que há dados bastante precisos na biografia desse espírito, que é a primeira parte do livro, contando, né, data de nascimento, local de nascimento, nome da esposa, nome dos filhos, escola onde estudou, um detalhamento que me surpreendeu. E com base nisso eu fui fazendo algumas pesquisas, porque eu tenho muito interesse nessa questão da verificação da identidade do comunicante. Bom, a primeira coisa que eu descobri é um nome da cidade, e um detalhe, eu não tenho a mínima pretensão de expressar corretamente esses nomes estrangeiros, então vou falar do jeito que eu imagino que seja lido, embora não tenha a mínima ideia se a pronúncia seja de fato essa. Ele começa dizendo que ele nasceu na cidade de, imagino que se fale assim, Offenbach, na Alemanha. No livro, essa cidade está grafada com H. No entanto, o nome da cidade não tem H, é apenas a letra O. Esse H não existe. Eu creio que esse tenha sido um erro de digitação, talvez uma escrita pelo modo de pronúncia, né? Por imaginar que se fala Offenbach ou algo assim, colocou-se um H onde não existe. Então o nome da cidade não é com H. Depois, caminhando pela biografia, ele dá alguns detalhes muito interessantes a respeito da sua formação. Ele teria sido físico e também formado em medicina. Né? E ele cita a Universidade de Viena. Eu mandei um e-mail para a Universidade de Viena
perguntando se há registro de algum Joseph Gleber, mais ou menos na data que ele especifica no livro, que eu não me lembro agora, está na página 7, mas não tive resposta, né? Eu já imaginava que eles não iam responder, talvez nem lessem o e-mail pensando que seria um spam, mas infelizmente não responderam. Então eu não sei se existe um registro de algum Joseph Gleber mais ou menos nessa época estudando na Universidade de Viena. Bom, posteriormente começa a ficar muito interessante a descrição da biografia dele, porque ele parece ter sido um cientista de elite, pelo menos na área física, envolvido em projetos que pesquisavam o desenvolvimento de armamento nuclear, da bomba atômica em específico, e ele cita inclusive contato com um físico muito famoso chamado Enrico Fermi, que está na página 8, e também diz que publicou diversos estudos em revistas especializadas. Eu fiz uma vasta pesquisa no Google em português, em inglês, em alemão, e não consegui achar nenhuma referência ao nome de Joseph Gleber, certo? Talvez exista, eu não encontrei. Um detalhe curioso ainda na página 8 é que ele diz que inclusive ele fez estudos sobre a orientação de Einstein. Ele vai se colocando em meio a diversos cientistas, vamos dizer assim, top de linha na física. E é interessante que todos os cientistas que ele alude ter tido contato, nós encontramos facilmente suas biografias e seus feitos, mas nada relacionado ao nome de Joseph Gleber. Bom, no finalzinho da página 8, ele coloca um detalhe que me deixou um pouco confuso, certo? Não é um assunto que eu domino, então talvez a minha percepção esteja equivocada. Mas ele coloca que ele, Joseph Gleber, juntamente com Oppenheimer, começaram a trabalhar juntos para o governo alemão. Isso me deixou um pouco confuso, porque Oppenheimer era um cientista que trabalhou no projeto Manhattan, que visava sim o desenvolvimento da bomba atômica para os Estados Unidos, e não para o governo alemão. Então, como que Joseph Gleber e Oppenheimer trabalharam juntos para o governo alemão, sendo que Oppenheimer trabalhava para os Estados Unidos, inclusive em instalações secretas. Então ficou um pouco confuso isso, né? Será que eles trabalharam mesmo juntos? Oppenheimer então estava trabalhando para o governo alemão e não para o governo americano? Uma parte um pouco confusa. Ele também cita contato, né, com o famoso cientista, o Von Braun. Inclusive a descrição do seu sobrenome está errada, né? É grafada no livro do mesmo modo que nós falamos, Von Braun com W, e o nome correto é Von Braun com UN no final, não WN como está no livro, o que também imagino que tenha sido um erro de digitação por ter sido digitado conforme a pronúncia e não uma digitação correta do nome do cientista. Isso também está na página 10. Bom, dali em diante, a biografia do Joseph Gleber assume uma conotação um pouco dramática, porque ele se coloca não somente como participante desse meio científico que estava desenvolvendo a bomba atômica, mas como uma peça vital. Era vital a sua participação. E como ele percebeu que os fins eram bélicos, ele resolveu não fazer a sua parte, que ele diz ser vital nesse processo. Por essa sua resistência, ele termina sendo executado num campo de extermínio junto com a sua mulher e seus dois filhos num forno crematório. Uma coisa que me deixou um pouco também intrigado é que ele começa dizendo ser de origem judia. E no livro ele coloca uma proximidade grande com o alto comando alemão e também com Hitler. Eu não estou bem certo se seria permitido naquela época, né, que uma pessoa de origem judia, ainda que alemã, nascida em terra alemã, iria fazer parte desse grupo de elite de pesquisa, né, já que havia uma perseguição ferrenha contra os judeus. Então fica um pouco confuso. Mas o fato é que ele narra no livro que em 1942, junto com sua mulher e seus dois filhos,
ele foi executado por se negar a colaborar com o governo. Bom, eu também entrei em contato com o Museu do Holocausto, né, mandando um e-mail perguntando se havia registro, porque há uma tentativa mundial de levantar esses nomes dessas pessoas que foram mortas nesses campos de extermínio, se havia registro de algum Joseph Gleber que foi morto em forno crematório, mas também, infelizmente, não tive resposta. Caso eu receba alguma confirmação, tanto da Universidade de Viena ou negação, tanto quanto do Museu do Holocausto, eu vou colocar nos comentários do meu blog a resposta que eles me derem. Bom, na página 20 do livro, ele faz uma crítica que é uma crítica que eu vejo bastante no meio espírita. Uma crítica que faz uma espécie de contradição entre orgulho e impossibilidade do conhecimento. É uma crítica muito comum e que me parece muito pouco embasada, porque ela se baseia numa fantasia negacionista que se tem, e eu vou lê-la aqui. Diz o seguinte na página 20. Uma das principais razões pelas quais o homem científico ou a própria medicina terrena rejeita atualmente certos métodos alternativos de cura é o fato de encarar o homem apenas como um agregado de células, músculos e nervos que constituem o seu veículo fisiológico, não podendo, com os métodos habituais, penetrar mais profundamente na natureza íntima e peculiar a todo ser vivo. Devido ao orgulho, afastam qualquer possibilidade menos ortodoxa ou acadêmica de prescrutar além da matéria física. Bom, eu não sei se na leitura vocês perceberam, mas antes do primeiro ponto, ele diz o seguinte: não podendo, com os métodos habituais, penetrar mais profundamente na natureza íntima e peculiar a todo ser vivo. Então, no primeiro ponto, ele reconhece que os métodos científicos, apesar de serem muito bons, não são perfeitos e que a ciência não consegue adentrar em muitos campos, certo? Mas logo depois, então, ele diz: devido ao orgulho, afastam qualquer possibilidade menos ortodoxa ou acadêmica de prescrutar além da matéria física. Bom, me parece uma contradição. Logo acima ele diz que entende que os métodos não conseguem. E depois ele vem dizer que é devido ao orgulho que se afasta a possibilidade, ou os métodos são eficazes para aquilo ou não são. Não tem nada a ver com o orgulho. É claro que em matéria de ciência, como muitas vezes ele cita aqui no livro, a ciência parece uma instituição. Ela parece um Inmetro. Como se a ciência fosse algo bem específico, fosse um grupo específico de pessoas. Não, não é assim. A ciência é todo um corpo de uma área envolvendo dezenas, centenas e milhares de pessoas que pesquisam aquilo. Ela não é uma instituição que simplesmente admite ou nega as coisas. A ciência tem um método, que é um método científico, e ela vai avaliando se existe evidência ou não. Pelo menos assim, em termos ideológicos seria isso. É claro que a gente sabe que assim como existem religiosos que se negam a enxergar a verdade, também há cientistas que por puro preconceito se negam a qualquer coisa, mas todos eles não. Então, se a medicina não entrou muito profundamente, se a ciência de forma geral ainda não admite plenamente esses métodos, é porque eles ainda não conseguiram produzir boa evidência. Não tem nada a ver com orgulho, vaidade, né? Os métodos que nós conhecemos não foram capazes de encontrar evidência disso. Muito simples, me parece. Não há motivo para grande alarde. Ainda na página 20, vou voltar a um parágrafo que sem querer pulei. Ele diz o seguinte: há que voltar-se para as realidades que transcendem o cientificismo puramente acadêmico. Há que se acordar para o realismo da vida imortal e seu desdobramento consequente na estrutura íntima do ser, né? Como se os cientistas não quisessem isso.
como se eles se negassem a isso. Olha, a gente tem que pensar que um cientista, pelo menos em sua forma geral, é uma pessoa que ama o conhecimento, é uma pessoa que estuda e gasta muito tempo da sua vida nisso. Muitas vezes deixando a família de lado, deixando os seus divertimentos de lado para se dedicar àquele campo. É uma pessoa que ama aquilo que faz, pelo menos em forma geral. E que pessoa que é essa que não gostaria de se debruçar e encontrar uma realidade espiritual? Que pessoa é essa, com todo esse empenho, que não gostaria de continuar vivendo após a morte do corpo? Quem é que não gostaria? Isso é algo agradável, não é algo ruim. Embora há pessoas, claro, que deparando-se com essa perspectiva, sentem-se um pouco incomodadas. Mas de forma geral, ninguém quer morrer. A gente quer viver, quer desfrutar, quer aprender, quer progredir. Por que para os cientistas seriam diferente? Alguém que passa tanto tempo da sua vida pesquisando e empenhado em algo, não se satisfaz com a ideia de saber que vai morrer e deixar aquilo incompleto. Então eu vejo esse tipo de crítica uma crítica que me parece muito distanciada da realidade em si, né? Me parece que essas pessoas, espíritos ou não, elas não conhecem bem a ciência. Elas falam aquilo que ouvem dela, né? E isso é muito estranho. Bom, no finalzinho da página 20, ele continua dizendo: com base em fatos sobejamente pesquisados e provados por um número satisfatório de cientistas encarnados, por indicações e demonstrações inquestionáveis a respeito do contínuo da vida, pode-se constatar que, apesar do cérebro ser comparado por muitos como um computador complexo, ele tem necessidade de um agente para instruir o sistema nervoso a respeito de como ele deve agir e fazer. A este agente, a esta entidade capaz de utilizar o biomecanismo, imprimindo-lhe o direcionamento consciente de sua individualidade, é o que chamamos de espírito ou alma. Bom, há duas coisas graves aqui neste pequeno parágrafo. O primeiro é que não existe prova de espírito. Tá? Isso é uma coisa que eu vejo há anos no movimento espírita, as pessoas dizendo, aí citam Crook, citam Mirabelle, citam Chico, vão citando pessoas que não foram capazes de provar que o espírito existe. Isso é praticamente fato. Um espírita sério que estuda o espiritismo vai concordar comigo. No máximo, essas pessoas conseguiram produzir evidências, algumas consistentes, outras não. Então, não tem prova disso, certo? As pesquisas com William Crookes, por exemplo, que era um cientista muito competente na sua área, se mostraram pelos próprios relatórios da Sociedade para a Pesquisa Psíquica de Londres, da qual ele era membro. Eles produziram um relatório mostrando falhas. Não quer dizer que ele não conseguiu produzir nada, ou que ele errou em tudo, mas há falhas graves em seus procedimentos. Né? E a maioria das pessoas que defendem que o Bosano pesquisou isso, o Crookes pesquisou, o Aksakov, eles tinham ideias completamente diferentes do espiritismo. Se você for pesquisar, por exemplo, o Aksakov, que é um pesquisador muito famoso, ele tinha uma rixa com Kardec, dá para perceber isso. Ele não adotava certos ensinamentos do espiritismo e nem sequer admitia a reencarnação. Então, eu vejo muitas pessoas repetindo, que vai ouvindo, né, em centro, em palestra, mas se você chegar num ponto mais profundo, geralmente não leram nada sobre aquilo. Né? Então, essa é uma perspectiva no livro muito comum, que o espírita tende a achar que o espírito já foi provado e que não tem dúvida. Há uma confusão entre a crença dele na veracidade de algo e achar que essa crença dele, porque ele acredita fortemente naquilo é verdade para os outros. Depois, ele diz o seguinte: pode-se constatar que, apesar do cérebro ser comparado por muitos como um computador complexo, ele tem necessidade de um agente. Bom, até onde eu saiba, esses pesquisadores clássicos do espiritismo e do espiritualismo não pesquisavam nesse ramo. Eles não pesquisavam tentando entender o comportamento humano, tendo por base a existência de um agente extracorpóreo. Eles estavam tentando provar que espírito existia, que materialização era real, que o espírito movia objetos, que podia se comunicar. Eles não trabalhavam nessa área. Talvez aí no século XX
tenham surgido outros pesquisadores, principalmente com a parapsicologia, tentando fazer essa associação, mas até onde sei também os resultados não foram conclusivos. Ok? Vamos prosseguindo. Na página 27 agora, ele diz que torna-se ilógico conceber o ser humano apenas como matéria. E a física quântica mostra isso. Então, o discurso, essa junção que se tenta fazer entre espiritismo e física quântica, ela é antiga. A física quântica, na verdade, ela apenas estuda, né, esses eventos, né, nas camadas atômicas e subatômicas, como essas moléculas, essas partículas se comportam, né, e é um ramo um pouco confuso. Mas até onde eu sei, isso não tem implicação nenhuma para o espiritismo ou para o espiritualismo. Essa associação que é feita entre física quântica, geralmente é apenas, a física quântica mostra isso, a física quântica mostra aquilo. Não há um estudo científico mostrando por A mais B como a física quântica pode vir a evidenciar algo do espiritismo. Então é uma associação absolutamente improcedente. Nenhum físico sério, vocês podem pesquisar sobre isso aí, ele vai fazer essa associação e demonstrar através de um estudo consistente. Como opinião, você acha um monte, mas opinião não vale nada em ciência. O que vale são os fatos, são estudos, resultados dos métodos empregados. Ainda na página 27, ele bate de novo na tecla de que a realidade espiritual é incontestável. E claro que isso faz sentido, partindo-se do princípio de que é um espírito que está se comunicando, certo? Mas do nosso ponto de vista, se nós elevarmos a questão espiritual além da crença, ela não é incontestável. Pelo contrário, ela é muito contestável. Porque, infelizmente, o meio espírita ele é envolto em fraudes, envolto em disputas, envolto em brigas, envolto em cisões. A gente estudou isso na comunidade muitas vezes. Então isso é muito comum. Médiuns famosos, vou dar um exemplo. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sob a presidência do Lei Marie, não sei se é assim que fala, envolveu-se lá no processo dos espíritas. O que foi aquilo? Fraude e materializações em fotografias. Tirava-se fotografias de espíritos que não eram espíritos coisa nenhuma. Depois, 1964, materializações de Uberaba. Participação Chico Xavier e Valdo Vieira. Resultado, fraude. A médium foi pega em fraude. Anos depois, existem uma série de razões mostrando que ele foi fraude. Um monte de experimento. Mirabelli, que era muito famoso, tem uma extensa pesquisa publicada sobre ele, mostrando também indícios graves de fraude. Ou seja, há muito que contestar nisso. Há muito que contestar. Isso não quer dizer que tudo seja fraude, que tudo seja mentira. Que a experiência pessoal que você possa ter tido não é verdadeira. Não, não é isso. Mas em campo de pesquisa, em campo de produção de conhecimento, essa realidade está longe de ser incontestável, mas muito longe. Mas no âmbito da crença, não. No âmbito da crença, ao contrário, né? Geralmente se aceita com muita facilidade. Bom, na página 34, fiz apenas uma observação que eu achei um tanto estranha, em que ele cita muito vagamente que alguns espíritos vão buscar em outros planetas alguns elementos espirituais para se utilizar aqui na Terra. Está na página 34. No entanto, eu me recordei que no livro dos médiuns, no capítulo 5, item 8, né, se faz uma pergunta se era possível, aliás, trazer uma flor de um outro planeta. O espírito responde, não, a mim não me é possível. Então entra o espírito Erasto. Teriam outros espíritos esse poder? Não, isto não é possível em virtude da diferença dos meios ambientes. Então eu me perguntei, se há realmente uma diferença de ambiente, conforme a teoria espírita expressa em A Gênese sobre a psicosfera de cada planeta, a esfera espiritual, essa diferença de materialidade dos fluidos, de modo que não seja possível você tirar um elemento de um e introduzir em outro com a atmosfera totalmente diferente,
será possível então ir a este planeta e trazer esses fluidos para cá? E por que disso? O que eles vão fazer com esse fluido que tem que buscar em outro planeta que aqui não tenha? Isso não é explicado no livro, é apenas uma citação. Depois, avançando lá na página 48, ele vai falar um pouco sobre o duplo etérico. E nesse momento, percebe-se que o Joseph Clever, ele dá continuidade ao mundo, ao universo desenhado pelo André Luiz. Então, basicamente, os mesmos conceitos que o André Luiz trouxe nas suas obras com o Chico Xavier, ele vem dar continuidade naquilo. Então, ele coloca, né, ele diz textualmente: sabemos que a lesão do duplo dificilmente se recompõe, de onde vem a facilidade das pessoas que fazem uso de tais tóxicos verem verdadeiras monstruosidades. A tese que ele defende é mais ou menos a seguinte: existe esse duplo etérico, uma espécie de halo que envolve, né, o corpo. O uso de substâncias, de drogas, vai causar lesões, ranhuras nessa proteção, e isso vai permitir com que as impressões espirituais fluam mais facilmente para a pessoa. Então ela vai ter visões. Então, quando a pessoa está, segundo ele diz, sob o efeito de drogas e começa a ver coisas sem nexo, monstros e bizarrices, é por causa disso. Uma explicação que não me satisfaz, porque você está inundando o cérebro de substâncias que não deveriam estar ali, que estão disparando as mais diversas produções de neurotransmissores ou outras substâncias em momentos e em quantidades que não deviam estar sendo produzidas. Ou seja, você deixa o seu cérebro em pane. O mais natural é que a pessoa não tenha uma percepção completa e correta da realidade. Então, essa é uma explicação que não me satisfez. Na página 49, ele vai de novo falando sobre o duplo etérico, dizendo que ele é responsável pela metabolização das energias advindas do plano material e astral. Ele completa essa resposta, ele começa a fazer um paralelo com diversas concepções religiosas e filosóficas. Ele vai dizer, por exemplo, na página 58 o seguinte: este corpo, também determinado de corpo vital, apresenta-se à visão do médium clarividente com a aparência de dois polos energéticos, o negativo e o positivo, yin e yang, responsável pelo efeito eletromagnético observado nas fotografias Kirlian. Bom, olha que detalhe interessante. Então, esse corpo determinado de corpo vital, ele vai fazer essa junção com o Yin Yang, que eu não sei qual é o significado disso lá na cultura oriental, dizendo que quando então um médium vidente está vendo, né, um espírito, ele está vendo justamente essa espécie de emissão de energia positiva e negativa, que também é responsável pelas fotografias Kirlian. As fotografias Kirlian também são muito evocadas no movimento espírita como uma prova de que a alma existe, de que a aura existe, de que há energias espirituais sobre o corpo. Já é provado, isso faz muito tempo, que as fotografias Kirlian não tem nada a ver com isso. A fotografia Kirlian apenas capta essa ionização do ar em torno de um objeto que vai ser eletrificado. Tanto é que já fizeram experiências de fotografia Kirlian no vácuo. E o que se obteve? Nada. Nenhuma foto, nenhuma luzinha colorida, nenhuma luzinha brilhante. Porque no vácuo não tem ar, ele não vai ser ionizado, não vai haver aquela figura, aquela coloração. Então, se a fotografia Kirlian fotografasse de fato algo relativo ao espírito, seja duplo etérico, corpo vital, seja lá como se chama isso, por que não no vácuo? Põe-se um objeto, uma pessoa, um ser qualquer no vácuo, tira-se a fotografia Kirlian e nada, não se vê nada. Pode pesquisar na internet que vão achar referências sobre isso. Na página 111 agora, eu pulei lá da página 58 e seguintes para 111, porque ele vai nos próximos capítulos começar a falar de chakra. Eu não conheço bem de chakra, mas pela descrição que eu li nesses capítulos,
é como se fosse uma apresentação breve do que seja o chakra. Como o Espiritismo não trata de chakras, não há o que falar, porque não é assunto do Espiritismo. O Espiritismo não fala nada de chakras. Então eu não posso comentar daquilo, dizendo se está de acordo, se não está, se me convenceu ou não, porque simplesmente não faz parte do Espiritismo. Já na página 111, ele vai falar um pouco sobre o perispírito e diz o seguinte: no organismo espiritual continuam as funções de alguns órgãos similares aos físicos, porém adaptados ao ambiente e às energias mais eletrizadas do mundo espiritual. Então aqui ele continua esse universo desenhado pelo André Luiz, onde o corpo espiritual possui órgãos, ele continua executando as suas funções, o que nós já vimos lá no tópico necessidade orgânica dos espíritos, que é incompatível com o pensamento de Kardec. Não posso falar se isso é verdadeiro ou se é falso. Posso dizer que para Kardec, no desenvolvimento, no surgimento do Espiritismo, esse assunto é fora de cogitação. Lá é dito textualmente que os espíritos não possuem órgãos, não comem, não bebem, não dormem, etc. Bom, contudo, ele dá uma explicação na página seguinte, na 112, que eu achei muito curiosa. É a primeira vez que eu vi essa explicação. Ele tenta racionalizar isso. Porque quem estuda o Espiritismo pode se fazer a pergunta: se o espírito bebe, se ele come, se ele dorme, se ele tem necessidades fisiológicas, então qual a diferença de estar vivo e estar morto? Porque Kardec vai defender lá no livro No Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, que quando o espírito sai da vida, ele se encontra impossibilitado de fazer as coisas que ele fazia. E se ele é sensualista, ele vai sofrer disso, porque ele não tem mais o corpo, que é aquele que vai dar ao espírito o prazer das sensações. Então o espírito está impossibilitado disso. Mas nesse tipo de literatura, o espírito não está impossibilitado. Ainda que ele não possa, por exemplo, fumar um cigarro de maconha, eles vão dizer que ele vai chegar lá numa pessoa que fuma e vai absorver esses fluidos e vai se drogar. Então qual a diferença de estar vivo e estar morto? O Joseph Gleber, no entanto, ele dá uma explicação curiosa, porque uma das perguntas que intriga o pesquisador espírito é: o que é o espírito? Do que é feito isso? Porque tudo que nós conhecemos no mundo material não é uma matriz geradora de energia para sempre, né? Tudo tem um consumo. E o que é feito o espírito? Como que o espírito pode existir enquanto uma entidade imortal que não vai se desgastar? De onde ele se alimenta? Que força de energia é essa? Nós não conhecemos. Nós temos, por exemplo, uma grande força de energia que é o Sol, que produz uma imensa quantidade de energia, mas nós sabemos que o Sol não produz energia do nada. O Sol transforma a sua própria matéria em energia. Então ele tira de algum lugar. E o espírito tira da onde? Então ele vai dizer o seguinte, né? O fluido cósmico universal, o prana dos hindus, eu não sei o que é prana dos hindus, não sei se tem essa relação correta, mas ele diz isso. O fluido cósmico universal, o prana dos hindus, presente em toda a criação como energia primordial que preside e a tudo interpenetra, é absorvido através do processo respiratório, também comum ao corpo espiritual, irrigando todos os órgãos, sistemas e células astrais através da vitalidade divina. Então ele dá um sentido de transformação de energia. Então, por que é que o espírito tem órgãos? Ele tem órgãos porque ele precisa produzir a sua energia como fazia no corpo. Dessa forma ele vai absorver essa energia pela respiração, ele vai absorver essa energia pelos raios solares, ele vai absorver essa energia, segundo aí nas camadas mais inferiores, através de alimentos, ainda que eterizados. Então há um sentido que eu achei interessante, que não me recordo de haver lido nas obras de André Luiz, que o André Luiz só fala que é assim, mas não dá uma explicação, por mínima que seja, de por que é assim, que é justamente o que o Joseph Gleber vem trazer, né? O que eu acho interessante nesse tipo de literatura é que sempre se busca racionalizar algo para tamponar uma falta. Então, veja que interessante. Então o espírito tem órgão. Por quê? Porque ele continua fazendo o processo de produção de energia através do consumo de outras fontes.
uma explicação boa. Quer dizer que é verdadeira? Não sei. Mas é uma explicação racional, né? E, na minha visão, nem tudo aquilo que é racional ou lógico é o correto, né? Porque se a gente for pegar o encadeamento dessas ideias, elas vão ter muitas vezes um encadeamento lógico. Às vezes não, eles dão uns escorregões esquisitos. Mas na maioria das vezes tem um encadeamento lógico que pode convencer aquele que lê de que aquilo é fato, embora não exiba nenhuma prova disso. É apenas um relato. Na página 117 agora, e para encerrar, já que eu repito, eu não li todo o livro, e não vou ler porque não consigo tragar isso daqui. Com todo respeito àqueles que gostam, isso aqui não me desce. Eu me surpreendi de ter chegado até aqui onde eu li. Na página 117, ele diz o seguinte: qualquer terapia que não observar a questão do homem de forma integral, mais do que simplesmente um agregado de nervos e músculos, falha em seu tentame, pois o ser temporariamente envolto no pesado escafandro da carne existe apesar desta aparência física, como originário de dimensões superiores da vida, constituindo o seu corpo espiritual verdadeiro e eterno veículo de expressão de seu psiquismo, mais profundo de seu espírito imortal. Bom, a gente tem que entender que os processos terapêuticos, eles evoluem, tornam-se mais complexos, aliás, através de estudos. A terapia, normalmente, ela não é desenvolvida a partir do nada, certo? Uma terapia psicológica não é atendimento fraterno, não é autoajuda. Quando um corpo teórico toma forma e pode ser aplicado de uma forma terapêutica, é porque existe uma série de estudos que dão suporte a isso. A psicologia, principalmente, tem lutado desde o começo para se manter como ciência, apesar de que mantém-se de uma forma bastante aberta ao novo, não existe esse fechamento absoluto, como faz parecer o Joseph Kleber, como faz parecer a opinião geral dos espíritas, ante aquilo que não é material. A psicologia tem a sua área transpessoal, por exemplo, que está aí para provar o contrário, mas eu achei muito negativista essa compreensão de que se a terapia não considerar que o ser humano é mais do que ser humano, ela não vai ser eficaz, porque a prática mostra o contrário. Você tem muitas terapias humanistas, psicanalíticas ou comportamentalistas que não precisam explorar esses outros aspectos, se o ser humano é um ser espiritual, se há algo ali ou não, e elas são extremamente eficazes naquilo que se propõe. Então, me pareceu uma visão bastante pessimista a respeito da terapia. Bom, acho que eu já falei demais, eu vou encerrar por aqui. Como eu disse, eu não li o livro por completo, não vou lê-lo, não tenho ânimo para prosseguir, eu vou encerrar a leitura desse livro. Peço até desculpas por isso, porque disse que o pessoal queria fazer uma análise do livro, mas fiz uma análise da metade do livro, que eu acho que já dá para ter uma noção de como caminhará o restante. Eu li uma página aqui, uma página ali, da metade do livro em diante. É um livro que eu recomendaria? Não, não é um livro que eu recomendaria. Não é um livro ruim de ler, pelo contrário, é muito agradável, mas é um livro que para mim joga muito nas frestas, joga muito na sorte, joga muito entre o que não é conhecido, mas não de forma a tornar conhecido, de uma forma a tornar um pouco mais obscuro, porque ele é muito vago, não é? Pelos parágrafos que eu li aqui para vocês, acho que já deu para ter uma noção de como que ele joga vago, né? A precisão na sua biografia, que me encantou, porque eu imaginei, nossa, esse livro aqui ele vai ser muito objetivo. Ele não é, ele é muito subjetivo nas suas conclusões e afirmações, e grande parte do seu conteúdo simplesmente não dá para ser analisado perante um conhecimento das obras de Kardec, porque são coisas que extrapolam o conhecimento espírita. Bom, é isso aí, pessoal. Essa é a minha opinião e eu espero que possa ser útil. Fiquem à vontade para criticar. Um abraço e até mais.
Um pequeno adendo que eu esqueci de mencionar: os cientistas do projeto Manhattan foram, não vou saber pronunciar bem, o Robert Oppenheimer, David Bohm, Leo Szilard, Eugene Wigner, Otto Frisch, Rudolf Peirce, não sei se é assim, Felix Bloch, Niels Bohr, Emílio Segre, James Franck, Enrico Fermi, Klaus Fuchs, imagino que seja isso, e Edward Teller. Eu levei a hipótese, talvez Joseph Kleber seja um pseudônimo, e talvez, já que ele disse que tenha trabalhado com Oppenheimer, talvez ele trabalhasse com o projeto Manhattan nos Estados Unidos ao invés do governo alemão, que claro, não faz sentido, já que ele disse que foi cremado pelos alemães. Mas não há nenhum desses cientistas cuja biografia se encaixe minimamente com os dados oferecidos pelo Joseph Kleber. Ou seja, se existia um Joseph Kleber, ele foi de fato um pesquisador alemão, ele não deve ter se envolvido com Oppenheimer, como ele fala, e aí seu nome de fato teria sido permanecido obscuro, certo? Apenas esse adendo e é só isso.